Oi, gente, tudo bem? Então, esse aqui para mais um vídeo. Dessa vez o tutorial desses olhos. Eu já trouxe a pele, tá? Contei detalhes como eu faço preparação de pele. E dessa vez eu trouxe o esfumado que eu tava usando naquele vídeo, tá? Tá um vídeo super completo. Depois passa lá pra você assistir, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço é vir com um corretivo mais claro para fazer meu fundo de sombra. Daí eu tô usando da Natura, esse é o bege. E aí eu vou dando batidinhas, esse é o bege 20, tá? Dou batidinhas até deixar tudo bem uniforme. Isso vai ajudar na fixação da minha sombra, na durabilidade, vai realçar muito mais, tá? E aí eu deixo tudo bem uniforme. Venho com a paletinha da Ludurana, vou usar o tom de amarelo e laranja que vem nessa paletinha. Essa daí é a Pôr do Sol. E venho aplicando no meu côncavo sempre aos poucos. Cuidado com a quantidade de produto. É mais fácil a gente acrescentar produto do que tirar. Então, vai fazendo esfumado aos poucos, vai colocando o produto aos poucos, vem com um pincel que seja bem macio, vem esfumando bastante, tirando a marcação, tá? Eu tomo cuidado para não marcar muito a sombra lá perto da sobrancelha, sempre quando vai chegando pertinho da sobrancelha eu vou deixando a mão mais leve, vou tirando a pressão do pincel, porque assim evita de eu marcar demais essa sombra e deixa o acabamento mais bonito, tá bom? Mas sempre aos poucos, gente, o segredo é ir aos poucos construindo o esfumado, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa do outro lado e já venho com a sombra laranja. Eu vou usar 3 sombras nessa make. E aí eu venho com a sombra mais no meu côncavo mesmo, dando profundidade. E aí a gente tem que tomar cuidado pra próxima sombra não sobrepor a primeira. Porque senão não faz sentido a gente usar mais de uma tonalidade de sombra, né? Então toma cuidado pra segunda sombra que você usar não cobrir a primeira, tá? Então vai sempre aos poucos, elas têm que se unir, tem que ficar bem casadinha uma com a outra, tá? Elas têm que se unir, mas não pode ficar linha de marcação entre uma e outra. Então vai esfumando bastante, vai acrescentando a sombra aos poucos, vai tirando a marcação, tá bom? E aí eu sempre vou voltando com o pincelzinho da sombra amarela pra ir esfumando e tirando a marcação, tá bom? Aí sempre aos pouquinhos, mas sem tirar a sombra amarelinha lá do fundo. Se precisar, volta um pouquinho com a sombra. Agora eu vou usar a paleta da Imagic Pro pra usar essa sombra que é tipo um vinho. E aí eu vou aplicar ela na minha pálpebra móvel, tá? Agora eu aplico bem pertinho dos meus cílios, sempre aos poucos também, tomando cuidado para não tampar a sombra laranja, para não sobrepor a outra sombra que eu coloquei, a sombra anterior, tá? Mas sempre lembrando que elas têm que casar, tá? Elas têm que ficar unidas, não pode ficar linha de marcação entre uma e outra, tá? Elas têm que fazer um degradê, uma transição de cores. Eu peguei esse pincel menorzinho, principalmente para pegar nesses cantinhos, sabe? Onde esse pincel maior meu não pega. Aí eu peguei esse pincelzinho menorzinho só para isso, para ir lá no cantinho dos olhos e dando acabamento, tá? E você pode fazer isso também se você achar necessidade. Mas eu venho com ele basicamente para isso, para colocar aonde o pincel maiorzinho não pega. E aí eu sempre vou fazendo aos poucos, sempre ensinando bastante, gente, com a mão super levinha, observando onde tá colocando o pincel, observa, vê como é que tá ficando, vê se precisa esfumar mais, vê se precisa dar acabamento, não precisa fazer correndo. Esfumado é construção, então cuidado para não subir demais, vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Que aí o acabamento vai ficar bem legal. Aí eu volto com o pincel da sombrinha laranja para dar acabamento, para tirar as marcações e faço o mesmo processo que eu fiz quando eu vim com a sombra laranja para amarela. Eu vinha fazendo aos pouquinhos, fui voltando com o pincel, mas tá vendo? Consigo ver a sombra amarela lá de fundinho, depois eu venho com a sombra laranja e com a sombra vinha. Eu consigo ver as 3 tonalidades de sombra, sem ficar linhas de marcação entre uma e outra, tá? Sempre prestando bastante atenção no acabamento, tá? E nessa transição, isso que faz diferença nesses degradês de sombra. Aí eu venho com uma máscara de cílios, a que eu tô usando é da Bianca Andrade. Venho só pra tirar qualquer produtinho que tenha ficado nos meus cílios, pra mim vir colocar os cílios postiços, tá bom? Aí, enquanto a minha colinha de cílios tá secando, eu venho fazendo esfumadinho embaixo. Aí eu misturei a sombra laranja com a sombra amarela, tá? E fui esfumando bastante. Aí você pode deixar mais suave, mais marcante. Vai depender do estilo que você gosta e do efeito que você quer dar. Eu gosto um pouquinho mais marcante, então eu vou colocando aos poucos até ficar na tonalidade que eu quero. Mas a mesma coisa, sempre aos pouquinhos, tomando cuidado pra não pesar com a mão, pra não ficar marcado, tá bom? Sempre aos poucos. Venho com cílios. A colinha que eu usei foi da Atelier Paris para poder colar. E, gente, uma dica de uma linha de cílios que eu gosto muito.
Eu uso muito os cílios Amor e Anjo, tá? É uma marca de cílios que eu gosto, tem vários modelos lindos, aí vocês podem escolher de acordo com o seu formato de olho, de acordo com o seu estilo, se você gosta mais marcante, se você gosta mais natural, tá? Aí eu venho com a pinça dando acabamento, tá? Sempre tentando deixar o mais certinho possível, o mais pertinho do meu cílios natural. Aí eu sempre coloco o meio e venho com a pinça colando as laterais. Sempre coloco o meio primeiro, porque eu acho mais fácil, que aí depois eu venho só fixando as pontinhas, sempre aos poucos, tomando cuidado e observando bastante. Eu falo isso de observar porque a gente tem que parar e ver o que a gente tá fazendo. Às vezes a gente só vai fazendo e acaba dando ruim, então observa direitinho o que você tá fazendo, tá bom? Agora eu vou vir com um pincel menorzinho, bem pequenininho, um pincel lápis. E aí eu venho com a sombra vinho da paletinha da Imagic Pro e vou acrescentando essa sombra bem na raizinha dos meus cílios, tá? Pra deixar um pouquinho mais marcante, fazer um degradê também. Vou bem pertinho mesmo, tá? Sempre deixo o pincel mais retinho pra mim conseguir ver o que eu tô fazendo. E aí eu venho com a máscara de cílios, essa que eu tô usando é da Ruby Rose, tá? Aplico ela na raiz pra deixar um pouquinho mais marcante. O gloss que eu tô usando é a cor 11 da Pop. Daí, se você não gostar de gloss, não tem problema, você não precisa fazer igual a mim, pode passar um batom, tá bom? E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado, muita gente amou essa maquiagem e eu também espero que vocês gostem bastante. Se você fizer, me marca e marca também o Instagram do treinamento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.